Your favorite student, Saul. Paulo. Mas eu o encontrarei, eu o matarei, isso eu juro. Só porque tem a mente aberta para indagar os ensinamentos de um outro rabi? Saulo ensina mentiras. Isso não lhe basta para entender, Gamaliel? Rubens, tem certeza que o faz só pela sua fé em nosso Deus? Eu faço a vontade de Deus. E Deus quer a morte de um irmão? Deus ordenou a morte de muitos do nosso povo, Gamaliel. Todos aqueles que insultam o seu nome. Então está convencido de que Deus quer a morte dos seguidores de Jesus? Saulo ensina aos judeus que prefiram Jesus à lei. Não há maior ameaça para nós e para o nosso país. Barnabé, não tenho dinheiro, me desculpe. Mentiroso. Você é um homem muito rico. Cultivava abóboras e melões deliciosos. Antes eu cultivava, mas agora não. Eu dei todos os meus bens. Um homem corajoso salvou a sua vida e você, para agradecer-lhe, retribui com 2 pequenos melões. Saulo. Pensávamos que estivesse morto. Vimos a tropa persegui-lo no deserto e não o vendo voltar. Eu também pensava. Caminhei durante dias sem água. Deus me salvou. Venha, Saulo. Maria lhe dará de comer. Paulo. O quê? Não sou mais o homem chamado Saulo. Não quero que esse homem ande provocando temor aos fiéis. Sou um homem novo, com um novo nome, Paulo. Bom. É o nome romano que meu pai me deu, junto ao meu nome judeu, Saulo. Paulo de Tarso. Significa pequeno. Espero que não assuste mais ninguém. Um novo nome não fará diferença. Eu sei. Preciso falar com Pedro. Quero convencê-lo de minha sinceridade. Será difícil. Eles temem você. É aqui? Não, é muito perigoso. Todos conhecem aquela casa. Rubens voltou a Jerusalém. Eu sei. Se eu encontrasse, mataria você. Levarei você até Pedro, venha. Antes devo avisá-lo, mas eu levarei a ele. Agora vai comer e repousar. Depois virei buscá-lo. Vamos esperar aqui. Estão nos observando. Para assegurar-se que estamos sós, que ninguém nos siga. Na arena? É um ótimo lugar para estar seguro que não haja uma cilada. Venha. Barnabé. Pedro.
Ele era o nosso perseguidor mais temido, Saulo de Tarso. Mas agora enterrou aquele homem para dar a vida a um homem novo, que se chama Paulo. Ele foi cúmplice no assassinato de Estevão. Tiago, ele esteve muito perto de Jesus. Prendeu dezenas de pessoas e matou Amós. É tudo verdade. Ah, então você admite. Pedi a Deus que me perdoasse. E por que devemos acreditar? Jesus veio até mim e me falou. Não pronuncie o nome dele. É verdade, Tiago. Paulo estava a caminho de Damasco. Para prender os fiéis. Sim, é isso. Enquanto estava a caminho, foi ofuscado por uma luz do céu e ouviu a voz do Senhor Jesus. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: eu sou Jesus a quem você persegue. É a verdade. Como você sabe que é a verdade? Eu o ouvi falar na sinagoga. Falou do seu amor por Jesus e da sua conversão. São só conversas. É um plano para encontrar Pedro e João. Pode ser. E se era mesmo um plano, funcionou. Eis-me aqui. Peter. Pedro, Jesus me deixou cego. Por 3 dias. Depois tive a visão de um homem chamado Ananias que me devolveria a vista. E assim foi. Eu confirmo que é verdade. E como? Porque naquela mesma noite, eu o batizei. Eu não quero lhes fazer nenhum mal. Se quiserem, não me verão nunca mais. Peço-lhes somente que me dê a sua bênção e a sua permissão. Permissão? Para anunciar a boa nova de Jesus. Isso, assim matarão você como você matou a nossa gente. Jesus disse a Ananias que me escolheu como seu instrumento para levar seu nome diante dos povos e dos filhos de Israel. Você. Eu o vi crescer com os meus olhos. Estive ao lado dele desde o início. Eu o vi morrer e subir ao céu. E ele escolheria você para levar seu nome a todo Israel. Eu lhes disse a verdade. Dou-lhe a minha bênção, Paulo de Tarso. E permito que você fale do mestre. Mas o advirto. Se houver mentira no seu coração, a sua alma perecerá. Estamos falando de Jesus em pessoa, o Messias, o Senhor que logo voltará para estabelecer o seu reino. Os romanos não o salvarão porque serão vencidos, e nem os sacerdotes o salvarão, porque serão condenados, se nos seus corações reinar o mal. Seja feita a vontade de Deus. Sim, Barnabé. Seja feita a vontade de Deus. E será feita, meu amigo. Será feita. E assim, caros amigos, quero apresentar-lhes um homem que vocês jamais gostariam de encontrar. Um homem que no passado perseguiu os seguidores de Jesus, prendeu-os e até mesmo os matou. O seu nome era Saulo de Tarso. Saulo? Mas agora o seu nome é Paulo. Não esperem, devem escutá-lo. Não temam. Eu creio em Jesus, nosso Messias. Jesus me falou enquanto eu ia para Damasco. Ele me deixou cego. E me disse para parar de persegui-lo. Quando, pois, este corpo mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, filhos da raça de Abraão, e vocês que temem a Deus, a nós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes não o reconheceram. Não compreenderam as palavras dos profetas, nem cumpriram as suas palavras. Soldados! Paulo falará em outra hora.
Rubens, você nunca pensou que aspecto possam ter as termas de Roma? São gloriosas, sem comparação com essa fossa. Os romanos mataram Jesus. E agora você permitiu que ele renascesse, graças ao seu amigo Saulo. Não quero que em Roma venham a saber desse renascimento. Deve detê-los. E rápido. Deve sair logo de Jerusalém, Paulo. Esta noite. Eu não tenho medo de Rubens. Não é só Rubens. Também os helenistas querem matá-lo. Você está em perigo. Deve ir embora. Eu não confiava em você, mas estava enganado. Você mostrou sua devoção por Jesus. Mas não é necessário tentar a Deus. Prevenir a própria morte não é um gesto de covardia. Posso ser covarde se servir para salvar minha vida. Você sempre disse que é um fraco, Barnabé, mas na verdade você é um homem forte e muito corajoso. Se Rubens entrasse aqui, você me veria correr. Devo sair de Jerusalém. É hora de anunciar a boa nova. Irei a Lida e enviarei Barnabé a Antioquia. Só Tiago ficará aqui para dedicar-se aos fiéis de Jerusalém. E eu, aonde devo ir? A Tarso. Quer que eu volte à minha casa? É a tarefa mais difícil de todas. É raro que um profeta seja aceito pelo seu próprio povo. Nem mesmo Jesus foi aceito pelas pessoas com as quais conviveu. Você pode continuar falando de Jesus. Em Tarso. Sem Barnabé ao meu lado. Não fique angustiado, Paulo. Jesus nos disse que os romanos seriam derrotados e que ele voltaria logo. Passará a cena deste mundo. E ele deve nos encontrar em ação quando voltar. Pedro, por favor, não me interprete mal. Farei como deseja. Porém? Eu ouvi diretamente de Jesus. Saulo, dirão a você o que deve fazer. Sim. Disse a Ananias que eu deveria levar seu nome aos pagãos. Saulo. Desculpe, Paulo. Jesus nasceu judeu e foi enviado para os judeus. Esse é o desígnio de Deus. Primeiro os judeus e depois os pagãos. E não será fácil para eles. Temos muitas leis que eles devem aceitar. O que comer, quando trabalhar, a circuncisão, serão lições difíceis para eles. Isso requer tempo. A luz de Jesus surgirá no mundo. Primeiro os judeus e depois os pagãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu amo. E eu amo você. Obrigada. Por quê? Por ter me desposado. O prazer é meu. Ao menos espero. Mais tarde esta noite. Eu sei que me odiou quando menti. Aqueles dias passaram. Você é livre para acreditar como quiser, desde que lembre que tem um marido sacerdote.
Minha amadíssima Dinah. Quero pedir-lhe desculpas por todas as vezes que a maltratei. Rubens. Não, é verdade. Procurei domar o seu espírito e prometo que nunca mais farei isso. Talvez esteja enganado também a respeito de Saulo. Rubens. Eu quero que seja livre. Livre para pensar como quiser. Porque a amo, Dinah. Dinah? Senhor Jesus, você chamou Paulo para ser seu discípulo. Eu lhe peço, suplico com todo o coração, proteja-o, Jesus, e o acompanhe na sua missão. Peço-lhe, Jesus, perdoa Rubens porque não o conhece. Abra o seu coração para que possa acolher a sua palavra e o seu amor. Ilumine-o com a sua luz, Senhor Jesus, e mostre-lhe a verdadeira via a seguir. Peço também por Pedro e pelos apóstolos. Proteja-os sempre durante a sua caminhada. Jesus, nosso Messias. Mas eu não consigo acreditar. Não gritem, não devemos nos fazer ouvir. Então você os batizou, Pedro? Sim, Tiago, batizei. Por quê? Eles são pagãos. Eu lhe disse, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu fiquei admirado. O Espírito Santo foi infundido também nos pagãos. Mas não... Jesus dizia, João batizou com a água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós, quem seria eu para impedi-lo? Por isso ordenei que todos fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Permaneci com eles, dormi em suas casas e comi sua comida. Então, agora devemos batizar também os pagãos e comer animais impuros junto com eles. Uma visão me disse, o que Deus purificou você não pode chamar de impuro. Não, eu não farei isso nunca, nunca. A escolha é sua, Tiago. Ouvi a voz de Deus me dizer para libertar-me desses preconceitos. Preconceitos? Ha! A lei foi dada por Deus a Moisés. E agora pretende substituí-la com a lei dada a Pedro. Você está muito seguro de si, Pedro. Eu glorifico só a Deus, não a Pedro. Portanto, também aos pagãos Deus concedeu o perdão para que tenham a vida. Qual história de Jesus você vai contar hoje, Paulo? Quando Jesus caminhou sobre as águas? Não, essa eu já contei muitas vezes. Hoje vou falar sobre sua crucifixão. Sente? Então. Há meses ouço falar de guerra no templo, sacerdotes. Guerra, meu senhor? Judeus que tramam a morte de outros judeus, homens que fazem emboscadas para matar outros homens, judeus colocados na prisão sob suas ordens e gente que foge de Jerusalém para evitar a morte. A situação está sob controle. Vocês não têm nada sob controle. Vocês permitiram que esses seguidores de Jesus criassem o caos na cidade. Eu lhe asseguro, meu rei, não há nenhum caos e temos um plano. Precisamos encontrar os seus chefes e executá-los diante do povo. Um ótimo plano, meu senhor. É o que você sempre diz, mas ainda não os encontrou. Mas os encontraremos. Como? Rubens encontrou um modo. Ah, então diga. Conheço uma pessoa de dentro da seita, meu rei. Um espião? Não exatamente. Ai. Explique-se.
Ela me levará aos chefes. Ela, no entanto, não sabe disso, não é? Não. Esplêndido. E quem é? Vamos, responda. Minha mulher. Sua mulher? Sua nova mulher? Minha única mulher. Olha, olha. Pensei que eu fosse um homem sem coração, mas comparado a você, eu desapareço. O flagelo desse Jesus deve ser reprimido o mais rápido. Os seus seguidores ignoram a lei, pregam a vida eterna, outra vida, e o povo crê nas suas palavras. Reprimir, sim. Mas a qualquer custo? Minha mulher me perdoará quando perceber que errou. É dever de um marido ajudar sua mulher a corrigir os próprios erros. Bem, eu acho que sim. Então vá e traga-me os seus chefes, e eu os matarei. Assim, os judeus ficarão contentes. E eu também ficarei contente. E também Roma ficará contente. Só a mulher de Rubens não ficará muito contente. Mas isso você poderá ajeitar. Não é, Rubens? Dina, ouvi dizer que Saulo fala de Jesus a grandes multidões. É verdade? Por quê? Fique tranquila, não o prenderei. Não me interessa mais. Não interessa mais nem ao Sinédrio, nem ao sumo sacerdote. Os seguidores de Jesus não anunciam uma revolução, por isso podem viver como quiserem. Eu pergunto só porque o fato de Saulo ensinar significa que os seguidores de Jesus o acolheram na sua seita. É o que parece. Eu fico muito surpreso. Se eles aceitam um homem que os perseguia e matava, então aceitariam qualquer homem. Dizem que a eles só importa que se crê nos ensinamentos de Jesus. Aceitariam também um sacerdote que os prendeu e perseguiu? Rubens está me dizendo que... Pode ser. Pode ser. Você crê? Eu preciso de instrução para aprofundar a fé. Posso dizer-lhe muito. Não, minha querida, eu não quero ofendê-la. Mas eu sou um sacerdote. Estudei essas coisas durante anos. Você não estaria à altura de responder às minhas perguntas. Eu preciso do conselho de alguém que seja como um chefe do movimento. Alguém que sempre esteve ao lado de Jesus. Sim. Sim. Este homem foi considerado culpado de blasfêmia, de tumulto, de traição e de outros atos perversos. A pena é a morte. É inocente! Rubens deve contê-los. Eu não posso ir contra o poder do rei, do sumo sacerdote. Então eu farei isso. Diná, não há mais nada a fazer. Eu cumprirei essa sentença. Não podem matá-lo! Em nome de Roma e em nome de Deus. Queremos ver a punição!
Então, Rubens, gostou da dança? Sou um sacerdote. Ah, sim. Os sacerdotes não deveriam assistir a certos espetáculos. A religião, não é? Eu mandei chamá-lo para cumprimentá-lo pelo seu trabalho exemplar ao encontrar aquele seguidor de Jesus. E sabe qual foi o momento mais surpreendente do evento? Como a multidão gostou. Divertiu-se ao ver-me matar aquele miserável seguidor de Jesus. E, sobretudo, os seus amigos, os sacerdotes. Eu fiquei maravilhado. Há vários dias recebo cumprimentos de todos. Nunca fui tão popular em Jerusalém. E assim, meu sacerdote, eu quero fazer isso de novo. A primeira regra de um príncipe é satisfazer o seu povo. Mas em Jerusalém não é exatamente assim, não é? Como primeira regra, é preciso agradar Roma. E quero que você me ajude nisso. Você deveria ser o sumo sacerdote, Rubens. Ah, sim, sim. O atual é muito tolo. Você é o homem que eu preciso no Sinédrio. E o mais importante ainda é que você é o homem que serve a César. Por isso, pretendo recomendá-lo a Roma. A minha fé exige que aqueles que infringem a lei como nos foi dada por Deus sejam punidos. É a lei de Deus, não a lei romana. Agir de modo diferente significaria destruir a minha cidade e aquilo em que creio. O meu objetivo é a justiça, não é tornar-me sumo sacerdote. A justiça? Bem, sim, é o que todos queremos. A justiça será feita logo que conseguir achar Pedro. Pedro? Simão, chamado Pedro. É esse o nome do chefe mais importante. Assim dizem os meus espiões, e eu o quero. Traga-o a mim. Pode encontrá-lo, não é? Pela justiça. Rubens, o sumo sacerdote. Então, onde está a jovem? Tragam-na aqui. Ou talvez seja melhor o rapaz. E por que não os dois juntos? Vamos, rápido, rápido! Vocês estão presos! Devem vir conosco! Em pé! Vamos! Arrastem! Vocês aprovaram a morte de Tiago, filho de Zebedeu. E agora eu lhes trago o chefe mais importante dos seguidores de Jesus. Que seja o último dessa seita. Eu lhes trago Simão, chamado Pedro. Rubens, o meu sumo sacerdote. Será executado agora, meu rei? Não. É muito precioso. Não cometerei o mesmo erro que cometi da outra vez, Rubens. Dei só um espetáculo com aquele Tiago. Agora eu quero mais. Manterei esse Pedro na prisão. E o levarei ao público quando precisar da ajuda dos seus inimigos. Conduza-o através do povo e depois jogue-o na cela. Meu rei. Sob forte vigilância, Rubens. Forte. Se você deixar fugir esse homem, não será sacerdote de nada.
Não se desespere, filha. O Senhor será vitorioso. Eu os conduzi a eles. A Tiago, a Pedro. É minha culpa. Rubens fingiu amar-me só para ser levado a eles. Então deve rezar por ele. E por Pedro. Deus não ouvirá mais as minhas orações. Jesus nos ensinou uma oração. Quer aprendê-la? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Faça você agora. Paulo! Paulo! Barnabé. Mas olha, trabalha como um escravo. Paga ao meu modo, Barnabé. Você, venha cá. Esse trabalho é importante, Paulo. Mas Deus precisa de você. Cuidado com esse tecido. Ainda está desbotado. Paulo, é chegado o momento. Amasse mais com os pés. Mais Sim, eu forte, sei. Mais forte. E então? Isso. O que é? O Senhor disse a Vamos Ananias: aproveitar o vento. eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por meu nome. Isso. Tenho medo. Tenho medo? E eu o invejo. Me inveja. Deus o chamou Paulo. E mesmo que o caminho seja difícil, Muito bem. Muito bem. é o caminho do Senhor. Amassa com os pés. Amassa mais com os pés esse tecido. Isso. Anunciaremos sua palavra juntos. Rubens. Pedro fugiu da prisão. Eu não sou responsável por isso. É claro que não. Os guardas dormiam dia e noite ao seu Mas lado. é claro. Alguém os subornou. Mas claro. Estavam vigiadas todas as portas. Mas claro. Eu juro que o encontrarei. E como? Sua mulher não está muito contente com você. Nem eu estou muito contente com você. Muito menos o sumo sacerdote parece estar contente com você. E você disse ao nosso rei que quer se tornar o sumo sacerdote e que me considera um tolo. Dou-lhe 10 dias. 10 dias? De vida, se não me trouxer esse Simão Pedro. Mas qual é o seu verdadeiro nome? Simão ou Pedro? O seu nome era Simão, meu senhor, mas esse Jesus o chamou de Pedro. E por quê? Não tem nenhum sentido. Simão, Pedro, são dois nomes completamente diferentes. Bem, mas Jesus era um louco. Parece evidente. Vão embora. Abram os portões. É ordem do vosso rei. Mexa-se, imbecil. Quem estava na cela com Pedro? E quem vigiava a porta? Tirem as espadas. Mate-o.
Se você não o matar, eu direi a ele que mate você. Mate-o. Mate-o! Ou prefere que ele mate você? Quero morrer. Por favor, olha, Paulo, é Chipre. Salamina fica na costa oriental norte. Você gosta demais do mar para ser um fabricante de tendas. É o caminho da vontade de Deus. Vontade dele? Deus quer que leve sua palavra aos pagãos. Sim, mas devemos ser prudentes. Eles acreditam nos seus deuses. Não devemos ser prudentes, Barnabé. Devemos atacá-los com a força de um touro. E entrar em seus corações como essa barca sulca as ondas. Paulo? Anunciaremos ao mundo a palavra de Jesus. E chegaremos até Roma. Roma? Roma. Por que lava roupa com as escravas? Faço como penitência por seus pecados. Eu precisei fazer. Deixe-me em paz. Aquela seita quer destruir a lei e todos os nossos costumes. Não, você fez isso. Eu amo você. Jesus ensinava o perdão. Não me venha falar de Jesus. Você é minha esposa. Agora estou viúva. Se eu não entregar Pedro, me matarão. Para mim já está morto. Daquele lado, rápido! Prendam ele! Não, não, não! Não, não! Eu lhes peço! Não, não! Eu peço, por favor! Eu peço, eu suplico! Não me matem, por favor! Eu juro que encontrarei Pedro! Calma! Pedro é só um tolo judeu. Eu quero Saulo, um cidadão romano que trai Roma. Herodes morreu, Rubens, e agora eu decido. Mate-o e pouparei sua vida. Eu não posso. Eu já imaginava. Saulo está navegando para Chipre. Como sabe? Nós romanos sabemos tudo, sacerdote. Vá procurá-lo. Os meus homens o acompanharão. Deve matar Saulo ou eles matarão você. Saibam vocês, caros irmãos, que por obra desse homem é anunciada para vocês a remissão dos pecados. Por obra de Jesus, todos aqueles que creem terão a verdadeira liberdade. Você acredita nisso que eu digo? Gostaria muito.
O que o impede de acreditar? Temos muitos deuses aqui. Eu lhes pedi a vida inteira que me curassem, mas eles não conseguiram. Há quanto tempo é paralítico? Eu nasci assim. Acredita que Jesus pode curá-lo? Ele pode fazê-lo. Vejo que você crê que ele pode. Agora levante-se. Fique em pé. Ficou em pé. Estou em pé. Estou em pé. Posso caminhar. Os nossos deuses desceram entre nós em figura humana! Viva! Eu posso caminhar! Ouçam! Nós não somos deuses! Nós não somos deuses! Não somos deuses! Não somos deuses! Barnabé, faça alguma coisa! Mas Paulo, deixe-me ser Deus só por um momento. Rubens. Vamos sair daqui. Vim aplicar a punição pelos crimes que você cometeu. Você morrerá apedrejado, como prescreve a sua lei. Você não é meu juiz. Deus o perdoe. Nós, loucos por causa de Jesus, sofremos a fome, a sede, a nudez. Somos maltratados, não temos morada certa. Insultados, bendizemos. Perseguidos, suportamos. Mas Deus demonstra seu amor por nós, porque enquanto ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Se vocês confessarem com a boca que Jesus é o Senhor
E se crerem com todo o coração que Deus o ressuscitou da morte, então serão salvos. Meses depois, Estou em muito Antioquia. contente por estarmos aqui reunidos, Pedro. Agradecemos. Sim, é uma alegria para mim. Devemos sempre agradecer. Como todos sabem, procuro sempre dizer a verdade, mesmo quando sei que é uma verdade que nem todos gostariam de ouvir. Esta noite nos alegramos porque Pedro ficou um mês aqui conosco em Antioquia. E nos alegramos porque Benjamim e outros enviados por Tiago a Jerusalém têm trazido boas notícias. Porém, alguns de nós não se comportam corretamente segundo o Evangelho. Alguns de nós comiam com os pagãos neste grupo, mas logo que Benjamim chegou, começaram a evitá-los. Isso é hipocrisia. A quem se refere, Paulo? A você. E a Pedro. Sinto muito, Pedro, mas é a verdade. Desde que chegaram nossos irmãos de Jerusalém, você se afastou dos pagãos convertidos. Isto porque você teme as críticas por causa da controvérsia entre os que são circuncidados e os que não são. É uma questão muito séria. Nós, fiéis, não fomos salvos pela lei, mas pela fé em Jesus. Porém, é a lei que estabelece a circuncisão dos fiéis. Mas é a fé que nos salva. Quer abandonar a lei? Quando os pagãos, que não conhecem a lei, fazem instintivamente o que a lei prescreve, eles são a lei por si mesmos. Aquilo que a lei requer está escrito nos seus corações. Muitos dos seguidores de Jesus pensam que devem aceitar todas as prescrições. Jesus é o fim da lei. Como é possível isso? Se é somente a lei que torna o homem justo, então Jesus morreu em vão. É uma questão muito séria para decidirmos esta noite. É preciso convocar o Colégio dos Apóstolos para resolver. Barnabé tem razão. Nos encontraremos em Jerusalém daqui a um mês. Jerusalém. Está fazendo uma coisa muito perigosa. Este é meu templo e venho quando quiser. Você é teimoso demais, Paulo. Eu não tenho medo. Mas eu tenho. Jesus Cristo, mesmo sendo de natureza divina, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Está delicioso. Tudo é feito com amor. Leve aos discípulos. Sim. Nós temos que aprofundar essa discussão. É um tema muito polêmico. Se não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Mas não se trata de judeus, estamos falando de pagãos. A lei não se curva nem aos pagãos, nem aos judeus. Moisés foi muito claro. Sempre dissemos que observaríamos a lei. A lei de Moisés. Também Jesus disse para observar a lei. Mas disse também para ter respeito pelas diferenças entre os homens. A lei não tem exceções. Barnabé e eu descobrimos coisas maravilhosas durante as nossas viagens. Jesus é chamado Cristo nas terras de Antioquia. E os fiéis chamados de cristãos. É cristão. É uma palavra muito bonita. Acho que também agradaria a Jesus. Somos todos cristãos. A lei, como nos foi dada por Moisés, não é conhecida entre os pagãos. Quando lhes falamos da lei, explicamos sempre que se trata de um ensinamento de vida que é para o bem de todos. E não somente regras para serem respeitadas. Os pagãos já têm suas leis e descobrimos que muitas são semelhantes às nossas. São palavras diferentes com o mesmo significado. Sim. A regra de Deus de não fazer aos outros o que não queremos que seja feito a nós é a lei segundo a qual todos os homens deveriam viver. Não importa se se trata de judeus ou pagãos. Mas as prescrições particulares como a circuncisão são difíceis de serem aceitas pelos pagãos. Pretender que comam certos alimentos ou que se vistam de um certo modo não considero tão importante. A única coisa que conta é que conheçam e creiam em Jesus e em seus ensinamentos. Sim, mas Jesus não ensinava a lei?
Certamente, mas Jesus dizia que o coração da lei é amar-nos uns aos outros e que devemos preocupar-nos mais com o que sai da nossa boca do que com o que entra. Meus irmãos, as palavras de Paulo me fizeram mudar de ideia. Mas Pedro, não. Pedro, não. Deus conhece nossos corações e não fez discriminações entre nós e os pagãos, purificando-nos todos com a fé. Portanto, continuar a tentar Deus, procurando impor um jugo a esses fiéis, não é justo. Eu não creio que seja. Não é justo. Eles serão salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como nós. Então você estará comigo nisto, Tiago? É importante que estejamos todos unidos nessa decisão. Então, nesse caso, será necessário declarar solenemente que decidimos em unanimidade que não sejam mais impostos graves pesos aos pagãos, exceto, e repito, exceto, que obedeçam aos mandamentos de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Amém. 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 Adoro Jerusalém. E eu também. Mas precisamos voltar, Barnabé. Voltar? Para os pagãos. Vejo que você gostou do apedrejamento. Na verdade, dá um entusiasmo. É a nossa missão. Agar ficará muito triste. Ela sabe que sua vida não pertence a você. Mas para ela, do mesmo jeito, será difícil aceitar. Eu creio que seja melhor não se casar. Mas eu a amo. Em tal caso, é melhor se casar do que ficar inflamado pela paixão. Cada um deve seguir o caminho que o Senhor lhe determinou. Sim. Como Deus nos chamou. Estamos somente no início, Barnabé. A estrada é ainda longa. Aonde gostaria de ir? A Roma. A Roma? Sim. Mas começaremos pela Grécia. O quê? Não será uma acolhida calorosa, Paulo. Os gregos têm os seus deuses. Eu sei. Além disso, pode tirar Roma da sua cabeça. É ridículo. Roma. Iremos a Antioquia. Não. A Roma. Iremos a Roma. Paulo. É a minha missão. A sua missão é difundir a palavra de Deus em todo o mundo. Roma é o centro do mundo. Bom, há muitos pagãos entre aqui e Roma. Você não tem fé em Cristo. Não tem direito de dizer Eu isso. tenho todos os direitos. Não. Você não tem fé em Deus. É normal que todos tenham temores. A fé vence o temor. Seja tolerante. Não tolero sua indecisão. Seja como for, eu não irei a Roma. Eu sim. Bom, então irá sozinho. Paulo. Roma. Essa não pode ser a vontade de Deus. Mas é. É, Barnabé. Se você não for, irei sem você. Mas eu irei. O suicídio não é vontade de Deus. Como pode pregar a palavra de Jesus justo para aqueles que o mataram?
quero-lhe bem. E Jesus ressuscitou da morte e subiu ao céu. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu desígnio. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao Deus Zeus, a deusa Atenas, ao Deus desconhecido, cidadãos atenienses, vejo que vocês são extremamente religiosos. Passeando pela cidade, observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei entre esses um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Pois bem, me escutem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em templos feitos pelas mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. É Ele mesmo que dá a todos nós a vida e a respiração. Não podemos pensar que é uma imagem feita pela arte ou imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora que o homem adquiriu o conhecimento, Deus ordena a todos que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia no qual deverá julgar o mundo com justiça por meio de um homem que Ele designou. Nisso, dando a todos prova segura, ressuscitando-o da morte. Ele ressuscitou da morte? E subiu ao céu, onde espera o dia em que seremos todos julgados por ter acreditado nele. Jesus de Nazaré. Isso não pode ser, mas o que significa? Sobre isso nós ouviremos uma outra vez. A mensagem que nos traz é muito interessante. Você disse que ele ressuscitou da morte? Sim. É inacreditável. Por favor, segure firme a escada enquanto eu subo. Isso. Ajude-me aqui. Você é o patrão? Isso. Sou Áquila. Vamos, eu sou Paulo de força. Tarso. Ajude a dobrar os tecidos. Eu fabrico tendas. Meu pai tem recipientes como estes. Senti-me em casa quando senti o cheiro. É por isso que estamos fora de Corinto. Os habitantes da cidade não pensam em suas casas quando sentem esse cheiro. Quer água? Sim, aceito. Vamos dar de beber ao nosso amigo. Ele é Paulo de Tarso. Temos a mesma profissão. Ela é minha esposa, Priscila. Desde jovem trabalhei com meu pai, mas depois mandou-me estudar em Jerusalém. Jerusalém? Conhece um profeta que se chama Jesus? Ando pelo mundo para falar dele às pessoas. Nós somos cristãos. Estou em casa. Jesus falava do amor. O que queria dizer? O amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não faz nada de inconveniente. O amor não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo desculpa. O amor tudo crê.
O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Isso é maravilhoso, Paulo. Paulo deve permanecer em Corinto. Nós somos fiéis de Roma e precisamos de um guia. É para Roma que eu vou. Antes tenho que voltar a Jerusalém, depois irei a Roma. Mas não pode ir a Roma. O acesso aos judeus é negado. O quê? O imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Por isso estamos aqui. É perigoso. Não pode ir a Roma, Paulo. Irei a Jerusalém, sem saber o que lá me acontecerá. O Espírito Santo tem me advertido sempre, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim, contanto que conduza a bom termo a minha carreira. E o serviço que recebi do Senhor Jesus de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não esqueçam. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, seria como um bronze que soa ou um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse o amor, nada seria. Jerusalém. Então, esse homem nos denunciou e nos colocou contra toda a cidade. Por isso fomos aprisionados em Éfeso. É uma alegria estar aqui. Todos nós reunidos em nome de Jesus. Então, o que diremos? Que a lei é pecado? Nunca seja dito, mas é Jesus que nos torna livres. Devemos ter a certeza de que é Jesus que nos acompanha ao longo do nosso caminho. Não podemos nunca perder a fé. Eu? E assim eu também subi, eu experimentei. Sente-se como os outros. Pode A levar mesa? isso? Sim. Está bem. Correm notícias que dizem que você ensina contra a lei de Moisés, Paulo. Notícias? Eu não nego a importância da lei, Tiago. Temos que observá-la enquanto Cristo não estiver em meio a nós. Mas não somos mais submissos à lei. A única coisa que conta agora é a fé que se manifesta mediante o amor. É difícil que os judeus entendam isso. Cresceram segundo a lei. Sim, eu sei. Amanhã... Hoje... Hoje tem alguns homens que fizeram um voto de purificação por 7 dias. Acho que deve unir-se a esses homens. Cumpra a purificação com eles. Reze. E raspe a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade aquilo do qual foram informados a seu respeito, mas que você se comporta como um judeu. Raspar a cabeça? É um pequeno sacrifício para um homem que arriscou a vida pelo seu Deus. Tiago, voltei só para descansar. Logo partirei para a mais longa das minhas viagens. Mas concordo com você. É importante que os judeus vejam que eu observo a lei. E aonde irá? A Roma. Até os confins da terra. Os guardas! Você mentiu, disse que Saulo estava morto. Seus próprios soldados assistiram ao seu apedrejamento. Mas está vivo e se encontra no templo neste exato momento. Mas como? Deve matá-lo. Está tudo bem, Rubens. Quer ajuda? Rubens, pare. Está vivo. Você não é o seu juiz. Eu sou um sacerdote a serviço de Deus. Não é matando que se serve a Deus.
Eu sirvo Deus segundo o que se exige, Gamaliel. Não aqui, não no templo. Não o permitirei. Não é a Deus que você serve, mas a sua raiva, a sua inveja. Irmãos de Israel, este é o homem que está contaminando o nosso povo, as nossas leis e a nossa cidade. Ele profanou este lugar sagrado. Parem! Por que punem esse homem? Violou a lei de Deus. Nenhuma lei ele violou. Se ele violou a lei, deve ser julgado segundo a lei. Vocês não têm nenhum direito de matá-lo por prazer. Esta é uma questão entre judeus. Os judeus são súditos de Roma. E nesta terra sou eu que a represento. Levem-no embora. General, cumpra imediatamente minhas ordens. Levantem-no. Take it! O que faço com você, judeu? Matá-lo. Por quê? Porque é uma ameaça para Roma. Um só homem? Este homem é o chefe de uma seita que segue aquele Jesus de Nazaré. Foi crucificado. Eles ensinam que ressuscitou da morte. Para mim, podem até ensinar que virou um cisne. Eles fomentam a revolução contra Roma. É verdade isso, judeu? Quer a revolução contra Roma? Completamente inofensivo. Mate-o. Sou eu quem decido o que se faz aqui, Gaio, e não você. Este homem não será morto. Não há nenhum motivo. Deve ser açoitado por ter incitado revolta. Sim, está bem. Açoite-no. Sou um cidadão romano. O que foi que disse? Sou cidadão romano por nascimento. É um cidadão romano. Ainda quer matá-lo, imbecil? Levem-no para dentro. Eu o submeto ao julgamento do seu sinédrio. O povo quer matá-lo, mas não posso permiti-lo porque é cidadão romano de nascença. É judeu, é verdade, mas também romano. Deixo a vocês a decisão da justa pena a ser aplicada a este homem. Ele está chegando. O Santos vai dizer. Irmãos, eu agi até hoje diante de Deus com perfeita retidão de consciência. É uma blasfêmia. Batam em sua boca. Blasfêmia! Assim. Deus o punirá. Você senta-se aí para julgar-me segundo a nossa lei, mas contra a lei me agride. Saulo. Está falando com o sumo sacerdote. Observe a lei. Sabe bem o que ela exige. A lei diz: não ofenderás e insultarás o chefe do teu povo. E, portanto, peço desculpas. Admitido.
Desculpe-se. Irmãos, eu sou um fariseu e observo a lei como todos vocês. Estou sendo julgado não por causa da lei, mas por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Deus me falou. Deus? Mas o que ele... Isto é uma blasfêmia. Silêncio. Silêncio. Não encontramos nenhum mal neste homem. Ele observa a lei. Este homem despreza a sagrada lei de Moisés. Ele prega o amor. Deus ensina a lei. Ensina o respeito. Deus ensina a obediência. Já basta. Parem, já basta. Tenha coragem. Como você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que eu faça em Roma. Roma. Este homem, este agitador deve morrer. Se a lei nos proíbe de matá-lo, então devemos fazê-lo sem a lei. Irmãos, há sempre certos momentos nos quais a lei não pode agir, mas nos quais Deus nos abençoaria pela nossa coragem. Davi o sabia, e também Salomão. Eles tiveram a coragem de agir, e também nós devemos fazê-lo. Não comerei e nem beberei, até que Saulo de Tarso seja morto. Vocês estão comigo? Estamos. Sim. Esta manhã não precisei preparar a comida para o meu tolo patrão. Por que não? Fez um juramento. Diz que não vai comer nem beber até que aquele exaltado do Paulo seja morto. Espero que Paulo viva eternamente. Onde vai com tanta fé? Olha como ele faz. Acorde, judeu. Esta manhã seremos clementes com você. Lhe daremos uma mulher no café da manhã. E isto deverá ser executado imediatamente, sob a minha ordem. Vem aqui. Então, o que quer, jovem? Querem matar Paulo. Os judeus. Sai. É uma conspiração secreta. Amanhã, quando o levarem ao Sinédrio, lhe farão uma emboscada. Como sabe disso? As mulheres ouvem muitas coisas. Bom, eu o mandarei a Cesareia. Agora vá
E não fale com ninguém. E... Obrigado. Romanos. Cesareia. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas tornando-me homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, de modo confuso, mas depois veremos face a face. Hoje conheço de modo imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, como eu mesmo sou conhecido. Estas, portanto, são as 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Paulo, tem uma notícia para você. O rei morreu. Isso não é uma notícia. E o novo rei vem fazer-lhe uma visita. Agripa? Daqui a uma semana. Eu devo expor-lhe o meu caso. Quem tem algo a expor, vem à frente. Seus nomes? Paulo de Tarso. Eu sou Ananias, sumo sacerdote de Jerusalém. Quais as acusações traz, sacerdotes? Este homem, Saulo, é um agitador, instiga os judeus em todo o mundo, não só em Israel, mas em todo o império. Ele é também o chefe de uma seita de renegados nascida ao redor daquele falso Messias que se chama Jesus de Nazaré. Este homem profana o templo sagrado, recusa observar a lei de Moisés, incita as revoltas contra Roma e difama o nome do nosso rei Agripa. O amor não tem fim. E Jesus está vivo, meu rei. Por que é tão difícil acreditar que chegou o Messias? Ele me falou. Disse para levar sua mensagem de verdade a todo o mundo. E eu cumpri a sua ordem. Afirmando nada além daquilo que os profetas e Moisés declararam que deveria acontecer. Isto é, que o Messias sofreria. E que, sendo o primeiro entre os ressuscitados da morte, anunciaria a luz aos povos e aos pagãos. Você é completamente louco, Paulo de Tarso. Muito conhecimento abalou sua cabeça. Eu digo a verdade. O senhor crê nos profetas, meu rei? Por pouco não me convence a tornar-me cristão, Paulo. Não somente o senhor, mas todos aqueles que hoje me ouvem. Quais são as outras acusações que trazem contra esse homem? Eu não ofendi ou difamei de modo algum o templo. Nem a lei dos judeus, nem o nosso rei, nem o nosso imperador. Sumo sacerdote. Este homem não fez nada que mereça prisão ou a morte. Apelo ao tribunal do imperador para que me seja devolvida a liberdade. Cometeu um erro, profeta. Eu o libertaria hoje mesmo se não tivesse apelado a César. Mas você não acreditou no meu julgamento.
Agora será obrigado a apresentar-se diante do imperador em Roma. Uma viagem longa para quem seria libertado. Que seu Deus esteja com você. Guardas, levem-no embora. Não voltará nunca mais de Roma para pregar suas fantasias. Roma. Rubens, você destruiu o homem para satisfazer a sua ambição. Você nunca conseguirá me entender. O seu amor por Saulo o deixou cego. O meu amor por Deus me fez entender que ele tem muitos modos para mostrar sua vontade. Eu creio na vida depois da morte, Rubens. E que Deus conhece nossos corações. E creio também que no dia do juízo estaremos diante dele para prestar conta de nossa vida. Eu decidi servi-lo agora. E não na ilusão de uma vida depois da morte. Jesus não era o Messias. Eu não creio que Jesus seja o Messias. Mas o que sei por certo é que você erra. Você não possui a verdadeira fé de Israel. Paulo! Paulo! Por favor, quero saudar esse homem. Quero-lhe bem. Perdoe-me. Não. Perdoe-me você. O orgulho é um pecado muito tolo. Oh. Existem acaso pecados inteligentes? Paulo. Você salvou minha vida. E você salvou minha alma. Isso só Deus pode fazer. Você me mostrou Deus. Obrigada. Lembre-se sempre. Deus quer que perdoemos aqueles que pecaram contra nós. Rubens a ama, tenho certeza. O senhor me chamou a Roma. Eu esperarei. Não voltarei mais. Ele me disse. Peço-lhe, senhor, não. Você agrada ao senhor, Barnabé. Você é um homem corajoso e bom. Ele precisa de você aqui e de mim em Roma. É um mestre muito exigente. E hoje exige muito de mim. No céu nos revemos. Esperarei você lá. E o acolherei à porta. Por quê? Saulo partiu e não voltará mais. Foi para Roma. E lá saberão que falhei na tentativa de eliminá-lo. Eu lhe havia ordenado para matá-lo. Segurem-se com força!
água! A tempestade nos arrastará! Salve-se quem puder! Socorro! Ajudem-me! Socorro! O vento abarra! Ajudem-me! Ayuma! Socorro! A barca está soltando o água nos afogar! Senhor! Me ajude! Não tema, Paulo. Você deve comparecer diante do imperador. Os seus companheiros de viagem serão salvos. Senhor! Seja feita a sua vontade! Vamos, quem puder! Rápido! Antes que a fúria abarca! Meu Senhor e meu Deus, você está sempre comigo, até os confins da terra. Visto que está escrito, vê-lo-ão aqueles aos quais ainda nada tinha sido anunciado, e aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar compreenderão. Por isso eu o louvarei entre as nações pagãs, e cantarei hinos de glória ao seu nome. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.